Fala, meu povo, esse é mais um episódio aqui da Voz do Churrasco. Eu sou o Cris Mendes, estou aqui com meu companheiro de vida e de bancada, André Ferrari. E nós juntos somos a Voz do Churrasco para mais um episódio para vocês que estão sempre conosco aqui, né? Seja no YouTube, seja no Spotify, seja no Instagram, que nos acompanham nas plataformas aí. E, obviamente, né, esse programa não aconteceria se não fossem os parceiros que estão aqui na nossa bancada, que estão na nossa televisão e que por muitas vezes também estão aqui como convidados, não é mesmo, Cristiane? É isso aí, os nossos parceiros são eles que investem no nosso ecossistema durante o ano todo. Eles que deixam de ser interesseiros e passam a ser interessantes, porque eles investem num programa, numa plataforma de capacitação e educação para o nosso ecossistema. Então, se você vai consumir qualquer produto, dá uma olhadinha aqui na Voz do Churrasco. Quais são as marcas que apoiam e que fazem parte do nosso ecossistema e da nossa comunidade durante o ano todo? São essas marcas que a gente precisa buscar. Que, além do mais, são as marcas que nós confiamos, né, André? Exatamente. É o Capitã Melhor Farofa Brasil, farofa de comer de colher, comida de verdade na sua mesa. Barão Erva Mate Chás, aqui tô com o meu chimarrão, apesar do calor em Porto Alegre, né? Barão Erva Mate Chás há mais de 70 anos ao lado do gaúcho, né? Bom, Carvão Cardecácia, o carvão oficial da Voz do Churrasco. Quer qualidade? Carvão Cardecácia. Dom Cássio Selamen, facas com alma. Zinho, primeiro pão de alho do Brasil, líder de mercado, cada vez mais próximo e na mesa dos gaúchos. Marcelo Bolinha, referência em carnes e linguiças artesanais. Borrússia, frigorífico de suínos feito pela nossa gente. Temos também Asiana, o melhor restaurante asiático do sul do Brasil. Red Bull, líder mundial em energéticos, também presente na nossa mesa. E Lenscorp, marketing digital. E hoje nós temos uma presença VIP aqui na Voz do Churrasco. GR Group, assessoria jurídica e financeira. Não é mesmo, Cristiane? É isso aí, porque justiça começa pelo bolso. É isso aí. Bom, sem mais delongas, todos devidamente apresentados. Gravando mais uma vez aqui na nossa casa, Estúdios Combo, para vocês mais um episódio da Voz do Churrasco. Isso aí. Bom, hoje eu tenho a honra de receber um novo amigo, né? É isso. Seja bem-vindo, meu brother. Thales, a nossa mesa. Um amigo que é brabo. Hoje ele brabo. Na verdade, nós somos clientes. E virou amigo, e é muito importante dizer, né, que o quanto a gente tem falado muito, né, André, principalmente do quanto o marketing e tudo o mundo hoje, né, apesar de muito digital, tem voltado cada vez mais para as relações, para as conexões humanas. E este contato, essa conexão aconteceu no DV Hub. É verdade. Do Vinhas, né? Isso aconteceu lá. Então, eu só fiz bons negócios lá no DV Hub. Bom demais. E você foi um deles ali, uma das amizades que nós trouxemos ali do DV Hub, uma das conexões. Um abraço, Vinhas. Virou negócio. Sim, pessoal, foi primeiramente boa tarde, né? Um prazer enorme fazer parte aqui da mesa com dois feras desse segmento tão importante que todo brasileiro ama, que é churrasco. Então, referência total. Eu não sabia, na verdade, quando eu conheci André e Cris, foi no DV Hub, como eles estão falando aqui. Era a minha primeira vez ali, inclusive, fui convidado. E, assim, o evento é incrível. Conecta pessoas de todos os nichos. E eu fui buscar um drink. Essa história eu tenho que contar aqui. Eu já vim pronto pra contar. Sei que eu fui buscar um drink ali. Daqui a pouco tava o André do lado. E eu não lembro com quem que eu tava conversando. Tava conversando com outra pessoa ali. E algum gancho ele ouviu alguma coisa falando de dívida. E daqui a pouco ele, não, é que eu tenho um amigo. Geralmente todo mundo chega para o exemplo da gente, a gente põe em algum amigo. Não, é que eu tenho um amigo que tá com uma situação assim, assim, assado. Cara, parei de dar atenção pro cara que eu tava conversando, não desgrudei até o final do evento do André. Daqui a pouco veio o Cris e, de fato, nos tornamos aí bons amigos, além de clientes. A GR também tem um prazer imenso aqui, hoje representada por mim, de fazer parte desse time de grandes marcas aqui que fazem parte da Voz do Churrasco. Que legal, cara. Que legal. Muito bom te ter aqui. Carioca, né? Carioca. É importante. Carioca. Um detalhe super importante. Carioca, o que acontece? Na verdade, eu cuidava dos escritórios da GR Assessoria Financeira lá no Rio de Janeiro. Foi assim que iniciou toda a minha trajetória dentro dessa empresa que já existia antes de mim. Só que aqui no Sul, não. Então, o que aconteceu? Eu, cuidando dos escritórios lá no Rio de Janeiro, conheci o Marcos Lamonier, que vem hoje a ser o CEO, o presidente de todo o grupo da GR, e conectamos ali
a minha oportunidade de trabalhar com uma área que eu já gostava muito, que era dívidas bancárias, e ele já tinha um nome em Belo Horizonte e lá em Minas Gerais, Belo Horizonte, e no Rio também, para iniciar os escritórios. Então, o que a gente conseguiu conectar ali? Oportunidade de alavancar a nível nacional. E aí, quando decidimos vir para o Sul, foi algo até muito, muito peculiar, que foi o único estado do país que, entre aspas, passou por 2 pandemias. Uma, de fato, da Covid, e quando começou a se recuperar, veio a questão das enchentes. Então, o índice de dívida aqui, de inadimplência, estava assolando demais. Muita gente perdeu casa, muita gente, sim, enfim, mais do mesmo, chovendo no molhado, literalmente, vocês sabem do que eu estou falando. E aí a gente viu essa oportunidade não só de vir como empresa, mas de fato na missão de ajudar pessoas. Para quem não sabe, na verdade, a GR Group também ela é uma empresa cristã. GR significa Grandes Reis. Essa é a ideia do slogan ali da palavra GR, porque Grandes Reis não é sobre mim, não é sobre o Marcos Lamonier, não é sobre o Misael, que é hoje nosso garoto propaganda, nosso diretor de expansão, comunicador, que está na TV todo dia ali nas nossas emissoras. É sobre todos. É sobre o funcionário da limpeza, sobre o funcionário a funcionária que serviu café para a gente naquele dia no escritório. Tudo isso faz parte de entregar uma boa prestação de serviço ao nosso cliente final, entendeu? E aí a gente conseguiu, assim, ao longo da entrevista a gente vai poder conversar muito sobre isso, mas se eu ouvir de clientes, cara, você me salvou de um suicídio, você me salvou de um divórcio, porque eu e minha mulher não conseguíamos mais conversar, devido à bola de neve que virou a nossa vida financeira. Isso não tem preço. E aí foi o foco mesmo que me fez mudar do Rio para cá. Eu ficava 15 dias lá, 15 dias aqui. Mas vão fazer 2 anos que eu não consigo mais voltar pro Rio. Olha aí. Tô morando aqui e assim a gente vai... Passando um calor aqui nesse... Nossa, agora tá quente. Me deu até saudade do Rio, porque no início também... Eu lembro de um dia que fui trabalhar com 6 meias num frio do meu osso mesmo. Aqui são de extremos, né? São extremos. Eu costumo dizer, eu brinco até com o pessoal que aqui faz todas as estações do ano no mesmo dia. Sim. Amanhece frio, ali ao meio-dia já tá um calor danado, final da tarde cai temporal, à noite tá frio de novo. E tem o tornado, né? Isso. Furacão, essas coisas que a gente não vê nos outros lugares, né? Previsão do dia, o ciclone. A Cris fala Entendeu? que eu lembro isso de você, não vou esquecer mais. Se não fosse tornado, ciclone, Porto Alegre e o Rio Grande do Sul seria o estado mais avançado do país. Sim, seria o melhor lugar. Seria assim, ó, pra mim é só posição geográfica. Subisse um pouquinho no mapa, Sim. melhor lugar do mundo pra se Muito viver. bom, Cultura, alimentação, gente, Educação, povo, né? história, educação. É imbatível. Mas vamos lá. Né, eu acho que o tema de hoje, a gente tem falado, a Voz do Churrasco vem agora passando por uma transformação, a gente está se colocando cada vez mais como uma plataforma de capacitação realmente, e acho que no país que a gente vive, no momento que a gente vive, e a gente vem aí para um 2026, que a gente sabe que são 11 feriados durante o ano, Copa do Mundo, eleição. Nossa. Então será um ano, a gente sabe... Desafiador. Desafiador para o empresário. E a grande maioria da nossa audiência aqui são empresários, a galera do agro, do churrasco, restaurantes, chefes de cozinha. Também tem ali outros empresários de outras áreas que nos seguem. Outros setores, Mas acho que quem nunca passou por um problema financeiro ou por uma questão contratual, eu acho que então é um tema realmente importante quando a gente fala de profissionalização. De trazer, né, essa questão de consciência jurídica e financeira, né? Nós não tivemos ainda nos Quase programas 100 episódios. nos quase 100 episódios, acho que a gente não trouxe nada ainda sobre finanças, né? Então, tá aqui o homem hoje. Tá aqui o homem. Fala pra nós, Thales, um pouquinho do GR Group. Você já deu uma introdução, mas conta pra nós o que é que vocês resolvem, né? Qual é a dor que vocês resolvem e conta pra nós a importância, né, da nossa audiência, nós aqui também, enquanto empresários, amarrar bem os contratos, entender o que a gente tá fazendo. É isso, pessoal. O que acontece? Na verdade, a GR Group ela é dividida em 3 nichos. Ela é uma holding dividida em 3 segmentos diferentes, áreas de atuações diferentes hoje. A GR Assessoria Financeira é o produto mãe, eu diria, desse grupo, que é de fato quem lida com a dor diária de dívidas bancárias. Qualquer tipo de dívida bancária. Thales, mas
qualquer tipo de dívida bancária é aquela dívida que eu fiz num empréstimo consignado daquele aposentado? Sim. Thales, é uma dívida agro de mais de 200 milhões de reais em cédulas de crédito rural? Sim. Ou seja, não tem um limite e nem um mínimo. A gente atua em todos os segmentos dentro de dívidas bancárias. Então, a GR Assessoria Financeira, Cris, ela traz esse braço forte de dívidas. A gente conseguir identificar num contrato, numa cédula de crédito, taxas indevidas, seguros que não poderiam estar ali, mas estão e configuram venda casada com Código de Defesa do Consumidor, taxas acima do que é permitido pelo Banco Central, na média ali de juros. Então, é um assunto mais burocrático, mas eu acho que toda aqui a audiência da Voz do Churrasco precisa também saber, porque, de fato, é algo que a gente não tem quem nunca tenha passado por isso. Eu que falo aqui em nome da GR, também já tive essa fase. Se a gente não se atentar, eu tenho até hoje. Dívidas, elas nos consomem, se a gente não souber lidar com elas. E agora, ainda mais com essa situação toda de... Eu confesso que eu peguei muitos clientes disso. Pais de família com um emprego fixo, uma profissão de fato que lhe rende, mas com alguns tipos de vício. Vício em aposta. Bet, tá algo muito, muito acelerado no país. Então, o cara, às vezes, tá pagando uma luz, tá pagando uma água ali. E isso aí tá acabando com o dinheiro dele no final do mês, a conta não fecha. Então, a GR Assessoria, ela atua com 5 produtos de origem mais nichada, que é financiamento veicular, financiamento imobiliário, cartão de crédito, empréstimo pessoal, empréstimo consignado, agro, qualquer dívida de cédula, qualquer cédula de crédito rural, e também multas de energia ou água. Esses são o que vem para a gente em quantidade. Não que a gente não atue em outras áreas dentro de dívidas bancárias, mas como eu falei, generalizando, são todas as dívidas bancárias. Além da GR Assessoria, tem a GR Autocar e a GR Mob. Como funcionou isso? Na verdade, mais uma vez, em nome do Marcos, né, que é o presidente do grupo, ele começou a ver. Eu, como diretor comercial, e os consultores, que é quem pega o cliente ali no dia a dia, muita da gente já estava com a dívida tão alavancada, Andrezão, que não queria mais nem aquele carro. Por exemplo, um cara que financiou o carro, não está dando conta de pagar. Ele me procura, eu consigo fazer com que ele quite aquele carro com até 90% de desconto. Ele vai conseguir uma redução real dentro da abusividade que a gente vai achar dentro do contrato. Só que às vezes nem ele já está tão saco cheio que ele fala assim, cara, eu só quero me livrar disso aqui. Eu não quero nem mais seguir pagando, mesmo que reduza. Eu já perdi a vontade mesmo de ficar ali. O que a gente fez? Criou o braço da Autocar, que aí eu consigo ofertar a ele uma compra daquele veículo, entrando com o processo normalmente, fazendo o que eu faria caso ele entrasse com a gente, mas eu compro dele para quando eu conseguir quitar baixo, eu revendo na concessionária. Saiu todo mundo feliz. Ele lucrou, se livrou de uma dívida, que era a principal dor dele, a principal dor dele, se livrou da dívida, lucrou, e ainda assim eu também a longo prazo consegui lucrar revendendo aquele veículo, onde eu consegui um desconto bem grande dentro da nossa área de atuação. Então, meio que até uma brincadeira, a gente um pouco monopolizou o mercado, porque o cliente me procura com um carro endividado, ou ele entra com um processo e quita baixo, ou ele vende e eu compro dele. Imóvel, não estou dando conta de pagar, vai para leilão? Não, eu te faço uma proposta aqui, você vai deixar perder para leilão? Pelo menos você garante alguma coisa aqui, eu consigo captar o seu imóvel e você sai feliz da vida. Então a intenção, ela é, óbvio, somos empresários aqui, todo empresário ele visa lucrar com aquilo que ele vende. Seja o trabalho dele. É o trabalho dele. Isso não é feio da gente expressar. Mas quando você consegue conciliar um trabalho que te rende lucros e deixa de causar dor nas pessoas, você traz soluções para a vida da pessoa, aí é o casamento perfeito. Que legal, cara. E que conselho tu traz hoje, assim, a gente sabe que empreender não é uma equação simples, né? Quase uma equação de econometria, né? Digamos assim, né? Mega complexa. Sim. Então, no No Brasil, não é para amador. Não, de jeito nenhum. Em um país que nós temos uma taxa Selic aí absurda, uma das mais altas do mundo, em torno de 15%. Nós temos um sistema bancário que ele é literalmente, ele pratica as taxas altas,
né? Que conselho tu dá, assim, pro empresário para que ele consiga ter uma saúde financeira, né? Depois a gente vai entrar no âmbito jurídico, mas esse primeiro start, assim. Sim, na verdade eu acho que o conselho que todo mundo deveria ter como padrão ali é estar bem assessorado. Não é você se engessar, talvez com um profissional que você só procure quando o negócio já aconteceu. Eu acho que a melhor maneira da gente conseguir se conscientizar enquanto saúde financeira, que ela é diretamente linkada à saúde da empresa a qual o empreendedor vai atuar, é ele saber a previsibilidade dos gastos dele. É saber que, olha, hoje eu preciso de um aporte de 5 milhões para injetar na minha empresa, só que esses 5 milhões para liberar para mim de fundo, eu preciso dar uma garantia de 15. Beleza, eu vou ter saúde financeira, eu vou ter austeridade para conseguir adimplir com isso, ou eu vou perder os 15 que eu dei como garantia e ainda gastar os 5 e aí o cara se vê afundado em dívida. Então, acho que o conselho para o empreendedor hoje no Brasil, onde uma taxa Selic está a 15% e as nossas projeções são de, infelizmente, aumentar e não diminuir, pelo menos por enquanto, é saber a previsibilidade de custo dele, até onde ele pode arriscar, até onde ele pode levar, até onde ele pode garantir. Isso nada mais é do que ter uma até onde ele pode se endividar, literalmente, mesmo que seja no curto, no longo, no médio prazo. Um ponto muito importante em relação a isso, não é só faturamentos baixos que se endividam. Tô para te dizer que são menos, inclusive. Eu vejo muito empresário que tem faturamento de mais de 3 dígitos, empresário de 100 milhões, 150 milhões, mas o empresário quebra. Porque não está sobre os 100 milhões que ele fatura. Está sobre os 200 que ele gastou. Está sobre, às vezes, aumentar significativamente o quórum em determinadas áreas ali da empresa, às vezes até mesmo de funcionário. E aí a gente estava, antes de começar a entrevista, falando um pouco de inteligência artificial. A inteligência artificial está tirando um pouco da mão de obra das pessoas. Só que é um diferencial que a gente tenta não fazer lá na GR, que é manter o atendimento humanizado. Eu tenho alguns exemplos para dar, inclusive. Por exemplo, você acha que o cara que está endividado, ele se sente à vontade de entrar num escritório que seja da GR Assessoria, por exemplo, dentro de um shopping? Isso foi um estudo de caso nosso que serviu como exemplo para o futuro. Nós tivemos um escritório dentro do shopping e ninguém entrava. André e Cris não entravam por quê? O ser humano, ele já tem aquele negócio do ego, de, poxa, geralmente eu vou no shopping para gastar, eu vou no shopping para fazer compras, eu vou no shopping para lazer. Sim. Agora, eu vou entrar no escritório de dívida bancária, de juros abusivos, o que eles faziam? Eles pegavam um folheto e iam embora. Ligava pra gente, marcava em outro escritório. Ou seja, fora daquele centro ali. Podia, muitas das vezes, nem conhecer ninguém que estava ali transitando pelo shopping, mas não ia. Então, é o estudo de caso a caso. Tem região para região, tem uma coisa que na região tal vai ser super positivo, na outra não vai. Então, voltando ao ponto de conselho, eu acho que o empreendedor hoje ele está muito machucado no Brasil. Ele não está fácil, como a gente falou, ser empresário no Brasil, ser empreendedor com uma taxa Selic tão alta, com juros bancários cada vez mais abusivos. O banco ele manda no país, eu diria, que os banqueiros eles têm poder de mudar decisões judiciais, inclusive. Sim. Então, para mim, a previsibilidade é saber ter uma boa assessoria antes mesmo de assinar um contrato, porque a gente não precisa ser hipócrita, Andrezão. Você lê contrato quando você vai fazer um financiamento de um carro? Contrato de 40 páginas. Ele não lê, mas ele manda eu ler, eu leio tudinho. As 40, Cris? Leio tudo, porque ele manda eu ler, aí eu tenho que grifar, porque se passar qualquer coisa... Mas você lê em casa? Leio em casa. Mas depois que assinou. Assinado. Não, eu leio antes de assinar, porque é o seguinte, ele sai, ele faz os negócios, ele me volta com os contratos. Uhum. Aí ele imprime os contratos, ainda ele lê do papel, as 40 Só tio velho. Lê papel na mão. Não, papel na mão. Na minha mesa. E fala, depois você lê pra gente. Mas ela é boa nisso. Aí eu leio. Cada um com suas potências. Ela é a sua assessoria. Leio item. Não, ela só lê. Eu leio item por item e vou grifando o que eu acho que eu não entendi, ou que pode ser alguma brecha. Ali, sim. E aí, antes do chat GPT, eu lia, marcava os pontos de atenção e falava pra ele, aí eu passava a bomba, né? Falava, tá isso aqui, eu achei estranho. Vai pro seu jurídico. Aí ele ia pro jurídico. Agora eu leio, faço as minhas
anotações, boto no chat GPT, peço para ele trazer as considerações dele sem saber das minhas. Sim. Aí, porque senão, para não induzir meu chat GPT. Claro, Aí exatamente. depois que ele faz as dele, eu trago as minhas e falo pra ele unir os dois e ver o que dá. Aí eu dou o resumo e dou pro André. Não. Então ele não lê, mas eu leio, tá? Ou seja, é uma corda ali de Cris, ChatGPT, que formam Sim. um complô para ser assessoria do André. Pessoal de casa, eu ainda recomendo que tenha uma assessoria mais ativa ali. Por isso que eu quebrei uma empresa. E aí ele não confiou nisso. Tá vendo? Que perdeu a confiança. Tá vendo? Mas não, brincadeiras à parte, pessoal. São pontos que a gente brinca, mas é real. É verdade. Eu quebrei uma empresa passada, tá? Não é a nova, não. Isso. Não É, mas dele, não, é do Velho Testamento. É do Velho Testamento. Não é a dele, não. Mas é importante, assim, a gente não... O que eu enxergo, tá? Hoje, como é que eu vou traduzir isso sem ser deselegante? Vamos lá. O empresário. Tu acha, às vezes, tu tá fazendo um produto, tu vai indo, cresceu. Às vezes ele não tem educação nem financeira, nem jurídica, nem o básico, nem planejamento estratégico, não tem marketing, mas ele vai. Ele é brasileiro, ele é guerreiro, ele é na cara, e tá tudo certo, e vai dar certo, porque a vontade ela é muito maior do que qualquer entrave, Sim. né, de estudo, enfim. Só que chega num momento em que às vezes ele estagna. E às vezes tu te embreta em coisas tão simples por falta de saber onde buscar a informação. Eu acho que hoje eu tenho certeza que estar bem assessorado, buscar o conhecimento, as pessoas certas, as pessoas de confiança, da sua confiança, Sim. Isso aí não tem preço, entendeu? Não, perfeito. E eu acho que você trouxe um ponto bem no começo da sua fala, que eu acho que ele é fundamental. Que não é só o pequeno que se endivida, né? O grande também se endivida. Mas, da mesma forma, não é só o grande que tem que ter uma assessoria. Não. Porque se a gente começa... Bem, né? Se a gente já começa Se bem mantém assessorado, é muito mais fácil. Perfeito. A gente antecipa problemas. A gente Exato. evita problemas. Evita. É a prevenção. Que é o que o brasileiro faz de menos. Perfeito. Então, eu acho que... É a previsibilidade. O que acontece hoje? O brasileiro espera acontecer. Não generalizando para também não ser deselegante, mas o brasileiro, ele, na sua grande maioria, espera aquela dívida se tornar impagável. Mas a gente não acorda hoje na cama, abre os olhos e fala assim, hoje eu não vou mais conseguir pagar essa dívida. É algo que você vem sentindo. Pelo menos todo brasileiro, todo empresário, seja na sua pessoa física ou na pessoa jurídica, ele sabe o que ele tem a receber no próximo mês. Se tiver o mínimo de organização, ele sabe previsibilidade de receita, de despesa. Então, aquela conta ali que está ali no cantinho, está paradinha ali, ele já vai sentindo, olha, vai chegar um dado momento, se o negócio se manter da maneira que está, que eu não vou conseguir se manter adimplente. É essa hora que deveria evitar. Esperar acontecer. É a previsão de, não, eu estou aqui para fechar um contrato. Às vezes, a gente está num canal aqui da Voz do Churrasco que lida com fornecedores. E o público que está também assistindo lida com fornecedores diariamente. Vamos ver se esse contrato ele é bilateral. Vamos ver se esse contrato ele favorece a mim e ao meu fornecedor. Vamos ver se esse contrato me garante que eu serei, de fato, assessorado em quaisquer que sejam as eventualidades do negócio. Contratos são previsíveis. Mas antes da assinatura, a pessoa ela acha que não tem necessidade. O gaúcho, então, fala muito do fio do bigode. É algo que eu gosto muito, que eu acho que é incrível. O gaúcho ele tem um pouco de dificuldade de fazer amizade a primeiro momento. Depois que não é igual eu e o André, assim que foi a primeiro momento mesmo, sabe? Sim. Mas depois que faz, ele te leva para dentro da sua casa. Ele não precisa de um papel para te, de fato, corroborar o que ele está falando. Sim. Ele vai olhar no teu olho. Só que nem todo mundo é gaúcho. E nem todo mundo tem as mesmas intenções que a gente. Então, contrato com fornecedor é algo que tem que ser muito bem estudado anteriormente. Assessoria de dívidas financeiras, bancárias. Olha, o que eu vejo dos meus clientes hoje, agora falando de cases que são meus mesmo. Por tanto me ouvirem falar, hoje eles já sabem de mensurar qual banco está lhes ofertando a melhor taxa de juros. Porque às vezes você tem uma oportunidade de injetar um capital na sua empresa aqui, André, de 2 milhões. E nesses 2 milhões, o banco tal está te oferecendo 5% de juros ao mês. Só que aí você não olhou que no banco fulaninho dali está te oferecendo 1,5 milhão, 500 mil a menos. Só que com uma taxa de juros de 2,1%. Cara,
dependendo de quanto eu realmente necessito para injetar no meu negócio, vale mais a pena eu ir no que está no juros reduzido. E será que esses juros aqui está em conformidade com o que o Banco Central determina? Será que o que eu vou pagar é mais de 3, 4, 5 vezes do que eu peguei? E aí é onde se enrola, principalmente no agro. O que eu vejo de cliente, Cris, que pega e me manda assim, Thales, eu peguei uma cédula de crédito rural e pus garantia em boi, na arroba do boi. Só que o banco, ele é extremamente... Ô, coisa boa. O banco, ele é extremamente astuto. O banco não joga para perder. O que o banco faz? Aquela cédula, às vezes, está sobre o preço do arroba naquela época ao qual foi feito o contrato. Mas existe algum gancho, algum gatilho dentro do contrato que põe o preço da arroba quando o cliente se manter inadimplente, ou seja, eu nem sei qual é o preço que eu vou pagar. Se eu atrasar uma parcela, ele pode penhorar o meu gado sobre o valor que eu não sei, quanto vai estar na época. E se tiver numa crise, se tiver numa cheia, numa seca, numa enchente? Então é saber, às vezes no miúdo do contrato ali, é onde o cliente vai conseguir evitar o máximo de se embananar com dívida de verdade. Tá, agora eu vou te fazer uma pergunta aqui. Os caras aqui não me cancelem, né? Não, os caras aqui não me cancelem. Vamos provar o pãozinho aí, ó. Tem um palitinho aqui pra ti, ó. Podia sair daqui sem provar. Pãozinho do Zinho aí, ó. Patrocinador oficial da Voz do Churrasco aí, ó. Primeiro pão de alho do Brasil. Excelente. Na verdade, já era. Marketing, pode pegar aqui. Isso, meu marketing nem comigo. Olha lá, ó. O marketing já pegou? Pegou. Nós estamos com o marketing do... Tu vai levar pra casa, viu? Gente. O nosso convidado é muito chique, ele trouxe marketing. A gente tem que trazer pra gerar conteúdo pra esse pessoal aqui, ué. Mas o que eu ia perguntar pra ti é o seguinte, vamos lá. É triste o que eu vou falar, tá? Enfim. Eu já imagino que seja. Por exemplo, assim, vamos lá, vamos pegar um exemplo de um financiamento de carro ou um capital de giro, ou um empréstimo. Beleza, as empresas que não tem como procurar, não vender uma participação, buscar um aporte, ele vai, BNDES, enfim, vai pegar uma série, vai pegar uma série de formas de capital nos bancos privados, tudo certo, ou enfim. Só que eles não... O empresariado, ele não tem, às vezes, como mitigar isso aí. Porque, às vezes, aí o cara vai fazer um contrato, prestamista, não sei o quê, não sei o quê. E, tipo assim, se tu não fizer isso aí, tu não pega. Você não pega. A galera sabe disso. E aí tu tem o seguinte, vamos lá, não fez, não pega, beleza. Tá, será que o prestamista tá correto dentro da lei? Será que esses juros aí são corretos? E aí eu digo que o empresário é refém. Eu não tô dizendo quem tá certo ou quem não, tô dizendo que hoje no Brasil, o crédito, além de ser caríssimo, tu é refém de toda de um sistema. Agora os caras vão me cancelar aqui. Eu tô errado? Não, de maneira alguma. E eu também não tenho problema algum em afirmar a sua fala, porque hoje o sistema ele é feito para prejudicar quem precisa mais. Ou seja, hoje o empresário, ele não... Difícil achar, a não ser os grandes de fato, os multimilionários, que sejam equiparados ou maiores do que uma instituição bancária. Então, o banco ele não joga para perder. O lucro do banco vem disso. E muitos dos clientes me procuram. Você tocou num ponto, seguro prestamista. É um dos que eu mais falo. Por quê? O seguro prestamista, ele em tese, ele tá te garantindo algo. Beleza, se você não estiver mais aqui entre nós. Se você morto paga dívida, Andrezão. Pense comigo, morto não paga dívida, mas aí vai quitar o meu financiamento porque pode ficar para minha esposa, pode ficar para o meu filho. Entre aspas, não vou entrar tanto no mérito da lei aqui para não ficar confuso, mas o que acontece? Tudo isso é discutível. Tudo isso é discutível, uma vez em que muitos clientes, e eu passei por isso, de ter clientes meus que infelizmente também vieram a falecer, e a esposa, não, mas tinha um seguro aqui prestamista, e na hora do vamos ver de fato, vamos quitar, não, o seguro só cobre 3 parcelas. O cara fez o financiamento em 48. Vai mudar o quê? Felizmente não está mais entre nós e só teve 3 parcelas pagas e depois a dívida continuou. Então o banco, ele te cerca de diversas formas. Aqui a gente não está para falar de instituição A ou B, porque na verdade é um sistema.
Eu não conheço ainda, infelizmente, uma instituição que não seja assim, que não pense também no seu lucro. É o país que a gente vive. E o que acontece? Muitos clientes me procuram, Thales, beleza, mas você está me falando que um seguro prestamista não tinha que estar aqui no meu contrato, mas lá na hora que eu fui financiar o meu carro, o vendedor falou que se eu não puser, não vai aprovar. É isso aí. O que eu faço? Não vai aprovar, eu precisava financiar aquele veículo, eu estou realizando um sonho, e se eu não pusesse o seguro, não ia para frente. Aí é a hora que ter uma assessoria financeira confiável faz toda a diferença. Porque eu não estou dizendo para o cliente que ele não tem que fazer. Faça, mas faça sabendo que você tem direito posteriormente aquilo ali a recorrer. Retirar, diminuir, reduzir. É direito de todo brasileiro recorrer às suas circunstâncias bancárias. Ou seja, se tem na lei ali um direito meu de conseguir reduzir uma dívida em até 50%, ou que seja 80%, ou que seja 90%, Andrezão, de acordo com o que eu identificar de abusividade no contrato, por que eu não vou fazer? Muitos clientes me perguntam, tá, mas se eu botar o banco na justiça ou se eu entrar com uma assessoria, eu nunca mais financio uma agulha. Essa é a maior dúvida do cliente. A tal da lista negra. Pessoal, e aí é muito bom para os nossos ouvintes estarem cientes disso mesmo. A lista negra não existe, Cris. Mito. Isso foi um mito total. Isso foi uma fake news criada pelos próprios bancos para evitar que esse cliente o acione judicialmente. O que eu estou dizendo é lista negra, não existe. Agora, Thales, fica com dívida ativa internamente no banco? Se você fizer algo extrajudicial, algo administrativo, que é aquele negócio de ligar e negociar diretamente com o banco, corre esse risco. Agora, quando você entra com uma assessoria financeira e jurídica, como falamos, que ela te garante dentro do que determina a lei, é uma decisão judicial, o banco não pode te prejudicar por isso. E aí não existe esse negócio de ficar... Eu tenho clientes que já estão no 8º financiamento no mesmo banco. Pega, põe no processo, tira a abusividade, consegue o desconto, pega de novo, põe no processo. Não me pede. Explica para o pessoal assim, então, algumas pessoas devem estar se perguntando, tá, mas isso aí é corriqueiro, o banco é sem vergonha, o banco tá fazendo isso. A gente já conversou internamente, né, tivemos, sempre que a gente pode, a gente conversa, e as pessoas, talvez o público em geral não saiba que o banco tem uma margem para perda, ele se restitui dentro do balanço como perda após 180 dias e o banco tem essa previsibilidade de inadimplência e por isso que ele já joga... Explica para nós aí. Perfeito, chegou num ponto excelente. O que o banco faz? Tá? O banco, quando o cliente se torna inadimplente, o banco ele já sabe quando ele pode receber e quanto não pode receber. Quando geralmente o cliente se torna inadimplente a mais de 2, 3 parcelas, quando ele é cobrado já não é nem mais do banco, já é uma terceirizada que representa o banco, porque aquela dívida já foi vendida para outra instituição. Só que, beleza, foi vendida. Se o cliente entra com um processo e quita baixo, a longo prazo, se todo mundo fizer isso, significaria que o banco quebraria. E por que isso não acontece? Se a gente pesquisar, dar um Google ali, dar um chat GPT, a gente vai ver que os bancos estão cada vez mais lucrando. A folha de fechamento anual de um banco é sempre superavitária, não tem banco deficitário. O que isso significa? Que, primeiro, FGC, Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito já me garante que se o meu cliente não pagar, a instituição é ressarcida pela dívida ativa da União. Ou seja, o governo também vai pagar por isso. Só que aí eu costumo até dizer assim, o justo paga pelo pecador. Tem muito cliente ali pagando assiduamente Caxias, aquele senhor, aquela senhora que fala assim, não, eu assumi esse compromisso, eu não assinei, eu não quero nem saber se tem juros abusivos ou não. Ok, esse senhor está no direito dele, só que ele também está pagando por aqueles que não pagam, não porque tem direito de não pagar, mas também tem muita gente que não paga de propósito. Sim. Que já está tão defasada, revoltada com o sistema, que já pega sem a intenção de pagar. E aí já é um outro problema, que não é o nosso nicho de atuação. A gente gosta de pegar o perfil de cliente que está endividado, pegou de boa vontade, mas não sabe que o banco está se prevalecendo em cima dele. E aí, voltando ao ponto, se o cliente ele não pagar, o banco não vai deixar de receber. Tanto que, às vezes, a gente vê viralizar aí na internet uma dívida ali nos órgãos de proteção ao crédito de 90 mil por 5 mil.
depois de não sei quantos anos, ali 3, 4 anos, perto de prescrever, você acha que o banco vai ficar feliz com esses 5 mil? Não, na verdade, esses 5 mil o banco já recebeu. É lucro seu. Porque ele já recebeu os 90 da dívida por um fundo garantidor de crédito. Ele já foi para a dívida ativa da União, então ele não paga imposto sobre aquilo, vai para o imposto de renda da instituição, como previsibilidade de despesa. Isso. Ou seja, acaba que o banco ele lucrou da mesma forma. Por que o banco, no início eu falei, o banco ele manda no país também. Sim. Uma vez em que o banco mande no país também, por que o banco nunca acabou com empresas como a GR Assessoria? Empresas que trazem esse tipo de benefício ao cliente? Porque seria mais fácil se aparelhar a um lado mais político e tentar travar, fomentar uma lei que acabe com esse direito do povo. Por que o banco não faz isso? Porque para o banco é bom. Porque além do banco lucrar da mesma forma e receber pelo fundo garantidor, o banco se transforma, ele tem uma acessibilidade de aplicação de mais juros sobre os outros que estão pagando. Então, para ele precisa perder aqui um pouco, entre aspas, que na verdade eu estou explicando que não é uma perda, ele consegue receber por uma outra forma de garantia, mas além de ganhar aqui, ele ganha dos dois lados. Ele nunca perde. Ele nunca perde. Ele nunca perde. Então, assim, é maçante a gente falar sempre contra banco, e quando a gente fala contra banco aqui, não é só de fato contra instituições bancárias, mas qualquer tipo de fornecedor, qualquer tipo de contrato que seja aplicado alguma taxa de juros pode estar passando pela mesma coisa. Os bancos são muito maiores, mas o banco nunca perde. Nunca perde, e a luta é com que mais pessoas consigam ter essa informação, de que tem direito de botar, tem direito de reaver o que está ali. O slogan da GR é esse: o seu dinheiro é seu por direito, não é do banco. Então, que o cliente ele tenha essa informação de que isso não faz dele um cliente ruim para o banco. Isso não faz dele um mal visto pela sociedade, pelas instituições bancárias. É um direito dele reaver aquilo ali, e o banco não está deixando de ganhar. Eu já tive até cliente que me perguntou assim: Thales, mas como é possível? Quando eu faço o cálculo ali, não, você vai quitar essa dívida por aproximadamente tanto. Por exemplo, o cliente financiou 50 mil. A dívida já está em 100 e ele quita por 20. Mas, Thales, isso aí deve ser golpe. Aí é algo que a gente vai entrar nesse ponto também. Como o meu nicho, ele é um nicho, muitas das vezes, depreciado quando o cliente olha, porque ele acha que é golpe. Não tem como ganhar do banco. Não tem como diminuir dívida bancária. Então, isso aqui deve ser o cara que está vendendo uma ilusão. Mas não é. Por que que é possível eu quitar uma dívida por um valor inferior ao que eu financiei? Porque aquele valor, se tratando de um processo judicial, o juiz já entendeu o seguinte: não, quem faz um contrato é o banco. Quem sabe o que é juros abusivos é o banco, não o cliente. Uma vez em que o banco, sabendo que é juros abusivos, ainda assim pôs no contrato, ele assumiu o risco de sair em um prejuízo. Prejuízo esse que não existe por conta do fundo garantidor e do que vai como um imposto de renda subsidiado pelo governo. Então, o banco ganha daqui, ganha de lá, e o cliente consegue, sim, diminuir a dívida, muitas das vezes além do que ele financiou, como uma forma de ser restituído, ressarcido do que o que ele deixou de gastar, né? Por exemplo, Sim. Enquanto eu tinha que me manter essa dívida sendo paga, eu podia ter feito uma viagem, podia ter investido no meu negócio. Isso tudo é visto dentro de um processo. O que o cliente já pagou para estornar o que ele pagou a mais do que deveria, tudo isso é visto. Trata-se de um trabalho muito sério, muito específico, dentro do que manda a lei de abusividade mesmo. Olha aí, pessoal, hein? Quanta informação riquíssima aqui, hein? Com certeza. Conhecimento, informação, né? A gente tem que ter, porque são muitos detalhes, né? Isso não é divulgado. Não é falado. Então a gente ninguém sabe disso. Poucas pessoas sabem. Na verdade, tem um dado que ele é alarmante no Brasil. A maior parte da população desconhece os seus direitos e deveres. Com certeza. Desconhece. Isso é triste. Sim. Isso é triste. Isso é um dado que deveria ser melhorado. Né? As pessoas deveriam ter um pouco mais de vontade, mais acesso aos seus direitos e aos seus deveres e realmente lutarem por eles. Né? Eu acho que esse é o ponto aqui. Eu costumo dar até um exemplo. Quantas vezes vocês já ouviram numa sociedade, num estádio de futebol, num restaurante, num evento com pessoas, no mercado, numa farmácia, falar: quem põe nesse tipo de juros abusivos nunca mais financia um papel? Maioria.
Todo mundo, pelo menos uma vez, já deve ter ouvido falar isso. Agora, quantas vezes vocês já ouviram na sociedade, nesses mesmos locais, alguém falar assim, olha, o banco criou essa falácia para evitar que você o coloque em juízo. Mas você tem o direito de reaver tudo isso que você está pagando. Já ouviu falar em tarifa de avaliação, tarifa de cadastro, seguro prestamista, IOF financiado, alíquota adicional? Só aqui já falei 5 taxas que não são permitidas de cobrança, dependendo da maneira em que elas estão no contrato. Mas isso ninguém ouve. É o que você falou, essa informação não chega. O que chega é o que o banco quer. Sim. O que o banco quer, ele dissemina na população. Não pode botar nos juros abusivos. Quem põe nos juros abusivos não financia mais nada. Mas isso não é real. Como eu falei, exemplos, clientes que já estão no 8º, 9º, lojista aqui vocês chamam de garagista, né? De concessionária de veículos seminovos, por exemplo. Você acha que a maioria teve 5, 6, 7 milhões para investir em 300 carros para encher loja? O que eu conheço de lojista garagista, Cris, que pega financia, entra com processo, quita baixo, põe na loja, financia, quita baixo e faz. E aí sim vai enchendo. Thales, isso é errado? Não, é um direito dele. Tá dentro da lei, tá tudo certo. Tá dentro da lei. Na verdade, é uma brecha na lei. Na verdade, o erro foi do banco que colocou uma abusividade ali em contrato. Se não tivesse nada para retirar, ele não ganharia nada de desconto. Não teria brecha na lei. Não teria brecha na lei. Então, assim... Quanto tempo leva um processo desse? Boa pergunta. Para as pessoas. Geralmente, isso é uma pergunta que eu costumo responder com uma outra pergunta. Vai depender mais do cliente do que propriamente da gente. Por quê? Um processo desse geralmente leva em torno de 1 ano a 1 ano e meio, que é o prazo que o cliente precisa geralmente para juntar os valores, para fazer a quitação. Por exemplo, enquanto se discute qual o valor da abusividade, o que tem de errado no contrato, qual o valor correto, aí tem laudo de contador, tem laudo de perito. Tudo isso sendo feito, sai até o final o valor correto. Não, se a dívida é 50 mil, por direito ela tem que ser quitada por 15, porque esse é o saldo devedor de fato do cliente. Até chegar até esse dado, já deu tempo suficiente dele juntar o valor. Então, quando chega nos 15, ele já tem para quitar. Mas geralmente em torno de 1 ano a 1 ano e meio, o cliente tendo direito o dinheiro antes para poder realizar a quitação, tem como a gente acelerar um pouco e ser em torno de 6 a 8 meses, mas geralmente o cliente quer mais do que demora mesmo para ele poder se capitalizar novamente. Sim. Entendeu? Olha quanta informação, hein, Cristiane? Na verdade, a gente deveria realmente, assim, ó, você que às vezes está cansado, não quer... E o cliente que... Calma. Desculpa. Pode falar agora, já me interrompeu? Essa pergunta é bem-vindo, né? Porque é finanças, eu tenho dificuldade com números, você sabe disso. E o cliente que está adimplente, ele não está inadimplente, mas ele quer revisar. Boa pergunta. Viu? Valeu a pena me trancar. O cara não quer ficar devendo, ele não quer que o nome vá pro Serasa. Ou, sei lá, colocou um trem de garantia. Um trem que eu digo assim, um carro, né? Sim, Mineiro. É um bem. Sei lá, colocou um trem de Setembro, garantia. Entendeu? Ou tem um... Como é que chama aquilo? O pai que vai lá e... Avalista. Fiador. Avalista, e aí, fiador. Como é que funciona neste caso? Perfeito. Isso é um nicho até muito importante da gente falar em relação ao agro. 99% das cédulas ou tem um avalista, ou tem um fiador. Ou tem uma garantia real, em boi, em terra, em tudo. Thales, eu não quero correr o risco de ter meu nome sujo, nem estou em atraso. Estou em dia. O que a gente faz? A gente consegue consignar aquele pagamento em juízo reduzido. Ou seja, eu não parei de pagar. Eu vou entrar com a ação, com um contador, com um perito, todos esses cálculos sendo feitos, constatada a abusividade, eu descobri que a minha parcela, ao invés de 5 mil, deveria estar sendo 2.800. Ok, eu não vou esperar a sentença do processo. Eu já vou consignar isso em juízo, depositar os 2.800 em juízo. Isso prende o banco de sofrer algum tipo de punição por isso. Então, eu vou estar depositando em juízo, o banco não pode sujar meu nome, porque em tese estou pagando. Não posso sofrer, sou um veículo, busca e apreensão, porque estou pagando. Agora, tem um avalista, estou pagando em juízo, ele também não pode ser penalizado dentro da ação, porque ele, em tese está tudo em dia. E é uma gleba muito, muito vasta de coisas que podem ser analisadas numa cédula. Às vezes a cédula está tão abusiva que não é sobre juros. Vamos supor, os juros que o banco colocou está correto, está dentro da lei. As taxas que estão ali estão corretas, está dentro da lei. Mas a garantia, a minha dívida é de 5 milhões e eu punho um imóvel de 50 milhões. O nome disso é super garantia.
O meu imóvel em garantia vale muito mais do que o valor que eu tenho. Se eu não conseguir dar conta de pagar, eu perco algo muito mais vantajoso do que o que eu fiz de dívida. Aí eu consigo trocar a Conheço garantia, essa história aí. substituir a garantia, Conversamos consigo tirar o avalista. Porque se eu tenho um bem que vale muito mais do que o valor da minha dívida, não tem necessidade de eu ter mais um garantidor ali naquela cédula. Então dá para ver muito. O que eu mais vejo, às vezes é o cliente assim, Thales, eu tô devendo 15 milhões no banco tal. Eu quero dever mesmo, não vou pagar, para mim tá tranquilo. Mas tem um avalista lá que é muito meu amigo e ele já tá quase perdendo a amizade, porque ele não quer continuar devendo. Tem como só tirar ele? Isso aí depois a gente resolve. Aí eu vou para avaliar a possibilidade de tirar se tem super garantia ou não, para a gente poder fazer algo que beneficie o avalista, mas também que beneficie o principal Você não devedor. pode queimar um avalista que avaliza em 15 milhões. 15 né, milhões, gente? exatamente. Esse tipo de amigo que a gente tem que ter. Exatamente, já vi de 200 milhões. Gente, mas peraí, né? Eu tô vai. achando um avalista de um 30 Apresenta mil. Que bota esse um pra gol, gente. Que bota um gol, Bota Celta de... Um Celta. Bota o Celta Uno de... com escada? De garantia. É, o Uno com escada. Escada, único né? escada. Mas aí você vai fuder o cara... Desculpa, gente. Mas aí você vai ferrar. Você vai ferrar com o coleguinha que te avaliza Te em avisou 15 milhões. É um cara que gosta de você, de Gente, verdade. é esse, Esse tipo, é dos de bons. amizade, Esse é dos tipo bons. de amizade que eu tô buscando. E Vou eu apresentar Eu vou vocês. queimar o filme com E o esse. cara que avalizou 15 milhões, coitado, ele já, eu acho que agora não tá conseguindo avalizar nenhum real. O cara que avalizou 15 milhões, ele tá de boa na vida. Porque quem tá avalizando o povo ainda? Porque o que acontece? Muita gente do agro, isso também é uma informação legal. Às vezes o pessoal do agro, ele não tá com um valor em capital. Às vezes ele tem esses 15 milhões, mas em saca de mobilizado. soja, Em boi. em boi, em plantio, em safra. Geralmente clientes de... É algo até legal. Eu pego muito cliente do agro que ele paga parcelas anuais. Ele não paga nem parcelas mensais, porque o banco já entende que ele só tem dinheiro na safra. Então, naquele período ali do ano, põe uma parcela maior, só que ele paga uma por ano, sempre na safra. Só que aí você imagina agora o agro que também... Assim Veio uma como o enchente, empresário, o e aí? agro ele tá sofrendo demais. A gente tá com casos, eu fui há pouco tempo agora, Principalmente São o agro no Rio Gabriel. Grande do Sul. no Rio Grande do Sul. Eu estive em São Gabriel, junto com o Misael, pra gente atender uma família lá de empresários do agronegócio, que um dos irmãos lá, um dos parentes dele, tinha acabado de se suicidar. Saiu em jornal isso? Sim. Lá em São Gabriel, acho que foram 3, porque eles não veem uma saída. Eles não conseguem ver uma luz no fim do túnel. E essa informação de que, cara, muito te lucra o que você deixa de gastar. Às vezes a pessoa está procurando lucro só no que ela quer ganhar. Mas muito te lucra o que você deixa de gastar. Fechar a torneira. Você economiza numa cédula que tá ali perdida, que você tá tentando pagar, você tá suando, você tá botando quase que o lucro da sua safra inteira para pagar uma cédula do banco. Aí você vai olhar aquilo ali, vai fazer um raio-x de fato. Cara, você tá pagando, era para você estar pagando 20% daquela parcela. O resto é tudo juros sobre juros, juros compostos. É abusividade de fato, na cara dura. 3 formas de aplicação de juros diferentes. Aí atrela a cobrança da parcela em cima da Selic. A Selic está só aumentando, então cada parcela da pessoa vai vindo maior. Aí o cara se vê. Às vezes é um povo que não tem tanto acesso à informação, porque geralmente quem mete a mão ali no agronegócio é o cara que vive do trabalho. Eu ligo para cliente, eu acho engraçado, eu ligo para cliente, eles estão com a mão, tá dentro do negócio, tá colhendo, tá dentro da reta escavadeira, tá peão. E com orgulho disso. Eles são os que fazem cara que esse move o Brasil andar. É isso aí. Eles são o que o Brasil andar, eles fazem o Brasil andar. Rapaz, eles estão sofridos, tem gente se matando, mas aí é o que eu volto lá atrás. Vê se chega a esse tipo de informação. A nossa entrada como GR Assessoria na televisão, hoje nós estamos no SBT, Band, Record e agora RBS também. É uma tentativa também desesperada de levar esse tipo de informação a quem não consegue ter esse acesso. O agronegócio não está dentro do Instagram vendo rios. É um público que eu não vou conseguir alcançar diretamente aqui. O agronegócio vai estar em locais mais nichados, vai estar no Globo Rural, vai estar em programas que falem o que eles gostam de ouvir. Eles vivem no mundo que é o mundo de plantar, colher e trabalhar, mão na massa. Então eu preciso levar essa informação para eles de uma forma de que seja uma mensagem de esperança.
Cara, tem jeito. Deixa pelo menos avaliar. Ah, mas eu vou gastar. Não. Você gasta se der certo. Lá na frente a gente vê. Vamos te ajudar aqui. E aí o cara começa a ver que o lucro dele tá muito mais relevante em cima do que ele tá deixando de pagar do que propriamente do que ele tá recebendo. Não deixa de ser um recebível. Mas é uma economia. Sim. Entende? Então esse é o caminho, é o que a gente tenta fazer no dia a dia aí para ajudar o povo. E eu te digo mais ainda, eu acredito que isso aqui, poucas pessoas fazem, aí tu comentaste, cara, vai fazer um financiamento de carro, vai fazer alguma coisa, traz o contrato antes. Sim. Espera 1 ou 2 dias para assinar. Você não é obrigado entra a em assinar ali contato na hora. com vocês, ó, Sim, traz, dá sim. uma lida, ó, pessoal, quanto é que é para dar uma lida? Cara, daqui a pouco, meu, ó. E já vou te fazer uma pergunta, já aconteceu, olha aqui, ó. Agora nós vamos futricar nesse troço. Vamos. Por exemplo, assim, ó, o cara chegou lá, vou financiar o carro. Tá. Não vou dar o nome da financeira, e financiou o carro, chegou lá na GR. Ah, meu, tem um contrato assim, assim, assado. Aí tu olhou, mas aqui tem esse problema. E já houve, obviamente deve ter ouvido, mas enfim, conta pra nós. Chegou lá e teve como se fosse uma devolutiva. Olha só, cara, esse aqui não dá. E aí? Vamos resolver? Muda, não muda? Diversas vezes. Olha, diversas vezes antes o cliente de assinar. chegar antes de assinar e a gente passar o pente fino ali, identificar para ele que é um contrato extremamente abusivo e são termos técnicos, são palavras difíceis que ele mesmo que leia o contrato todo, ele não vai identificar, ele vai achar, isso aqui é burocracia do banco. E assina. Antes de assinar e ele entrar com essa devolutiva lá no lojista, olha, isso aqui não dá, isso aqui me prejudica a longo prazo, isso aqui eu vou estar pagando, estou assumindo uma dívida de mais de 5, 6, 7 vezes o valor original dela, não tem condições de eu arcar com isso aqui. Como a gente vai fazer? E aí eu já vi banco mudar contrato. Olha aí. Já vi banco mudar contrato. Não é algo de praxe. Mas, não, isso aqui então a gente vai retirar porque a gente está num mês tal, que a gente quer muito ter o senhor como cliente. Aí vem a parte mais comercial do negócio. Mas, muitas das vezes também vi cliente falar assim, olha, mas Thales, se eu entrar, você resolve depois? Falei, não, pode entrar então. Aí o cliente, ao invés de assina da maneira que tá, mas já sabendo que ele tem uma assessoria profissional por trás que vai entrar posteriormente com aquilo ali para recorrer. E aí ele já calcula, não, no contrato está que eu vou pagar 2.500 de parcela, mas eu sei que eu vou entrar com vocês, então vai ficar para mim mais ou menos 1.200, né? Que era o correto. Aí ele já calcula com que era o correto. Claro. E aí é o que acontece. E aí ele já vai pagando, ele já vai botando na cabeça dele na hora de pôr as despesas, os 1.200, né? Nem os 2.500. É o que ele já sabe que vai ter de êxito dentro do processo. O nosso perfil de cliente é um perfil desconfiado. Na verdade, o gaúcho ele é desconfiado por si só. E a gente não atua só com o gaúcho. A gente tem 22 escritórios espalhados pelo país. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo agora também e Rio Grande do Sul. Só que a gente trouxe a Matriz Brasil para cá por conta da televisão, por conta de tudo isso, como eu expliquei para vocês no início. E o gaúcho ele já é por si só desconfiado. Porque o gaúcho também foi muito sofrido. Historicamente falando, o gaúcho sofreu demais também. Então já é uma parte cultural, desconfiar do que está vendo ali. E o nosso nicho já é isso. Todo mundo desconfia de tudo que é um tanto quanto jurídico, mas você está dizendo para mim que você vai reduzir mais de 50% da minha parcela? Vou desconfiar. Mas depois que ele vê, ele bota um casinho aqui para testar. Cara, deu certo. Vem irmão, primo, tio. Aí vem todo mundo. Neto. Ah, eu conheço. E aí vira o melhor marketing que existe, que é o boca a boca, indicação. O André tá aqui, um que já me indicou. O teu vendedor ativo aí. André e Cris, sim, todo dia sim, dia não, alguém me chama ali, não, olha, o André me passou seu contato. E a melhor coisa é ser um case de sucesso. O André é um case nosso de sucesso. Então, quando a gente se torna um case de sucesso, não tem nada. Gente, o André não tava devendo nada, tá? Só pra vocês saberem. Cris, o dele aí. foi outra coisa. Senão vão achar que você tava devendo na praça. Mas era outra coisa. Tem, enfim. Mas era um processo que... Não, eu posso expor aqui. Né? Não Que sei a gente se eu achava posso. Na verdade, a dívida não era dele. Sim. E ele queria ajudar um terceiro, mas ele foi um case de sucesso, porque foi ele que trouxe o negócio. Claro. Não, mas o mais legal de tudo isso aqui nada é por acaso. Não. Nada é por acaso, né? Quando a gente escuta, tem contratos abusivos, vai ficar tendo que pagar certas coisas, né?
Acho que hoje ainda fica uma reflexão um pouquinho maior aqui, né? Com certeza. É, pra crise, você entendi. Acho que Não. É, tem... mas a minha parte também, que você já sabe. Não, mas a nossa não é que a gente teve... Sociedade, tem que ter muito A gente cuidado. teve um caso aí, enfim, que a gente, né, presenciou de um contrato que ele era literalmente bilateral, Sim. entendeu? Unilateral. Aliás, unilateral. Desculpa. Ele era um contrato unilateral. totalmente unilateral. E aí, Uma proposta de... Não era nem com o banco. não era nem com o Não é banco, com o banco. enfim. Era direto. Entendi. Era direto. E era super abusivo e tal, e aí entrou um quesito, tipo assim, cara, e aí, isso aqui tá correto? Foi antes de eu te conhecer, então... Aquilo ficou em stand-by, eu disse, cara, vamos parar por aqui, porque isso aqui não tá correto, né? Sim. Até agora. E a gente não deu sequência. A gente não deu sequência. Mas aí nota-se essa abusividade. Né? Atual. Na verdade, como eu falei, nem sempre tá sobre o banco. Exato. O banco são as abusividades mais pesadas. Corriqueiras. Corriqueiras, no dia a dia. Eu costumo dizer que eu ainda não vi, até hoje, um contrato perfeito vindo de uma instituição bancária para um cliente comum. Que seja um cliente que já levou uma devolutiva ali, olha, eu sei que isso aqui tá errado. Aí, ok. Mas um cliente que vai agora, vamos sair daqui e vamos fazer um teste. Vamos ali na BYD, que seja, que tentar financiar um carro, alguma instituição bancária vai aprovar a ficha ali e vamos ver o contrato. Cara, nunca vi até hoje um que esteja perfeito, que não tem absolutamente nada que a gente pudesse utilizar, pelo menos discutir para reduzir naquela situação. Triste isso, né? Triste demais. Na verdade, se a gente analisar, a gente está falando muito sobre carro. A gente paga metade do carro é imposto. Sim. Só por aí já é triste. Sim. Fora o que a gente está pagando de juros pro banco. Você paga 2 carros. Então, você paga 2, 3. Eu já vi cliente pagar 5. Eu isso. tenho histórias de empréstimo agora, empréstimo pessoal, de o cliente pegar R$ 2.200, André e Cris, e tá no aplicativo devendo 68. Quê? E tá em dia. Não é juros, não. Ele pegou 2.200. Esse foi o maior que eu vi até hoje. O mais louco Eu de levei todos. para a sala do jurídico da empresa para mostrar para todo mundo. Ninguém acreditou. 68 mil. E ele tava pagando as parcelas. Porque eu poderia dizer assim, já deve estar atrasado há muito tempo e com os juros virou isso aí. Não, em dia. Mas A dívida era 68. Mas esses aplicativos hoje que Banco prometem... digital, direto. É que as pessoas olham ali o que precisam na hora e pega, vê o valor da parcela, que não é tão alto. Consigo pagar, só mas que aí é sabe que vai 50 pagar anos. até o fim da vida, praticamente. É loucura, mas enfim, É faz pesado. parte. Que loucura, hein? Daria pra Não, aqui Isso tem aqui é- vara pra ir 3 dias aqui 3 falando, dias mas de- já estamos aí, ó, 1 hora já. quase que uma nós hora. estamos- Uma hora, Passou uma muito hora. rápido. 1 hora, Passa porque a rápido. gente tá aí Mas quando o batendo conteúdo esse é papo. bom, Sim. quando o assunto tem relevância e o pessoal de casa aí que tá nos assistindo ou tá nos ouvindo, levem consigo esses pequenos São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Sabe? Tenham consciência, reflitam sobre o contrato. Será que tá realmente... Vou assinar por assinar? Sim. E até quando você for fazer o seu próprio contrato também com o cliente, pare e pensa, o que eu tô colocando no meu contrato? Porque da mesma forma que aqui, né, vamos falar do outro lado também, da mesma forma que a gente pode recorrer ali, aqui a gente tá falando de banco, né, de coisas muito maiores, mas quase todo contrato tem brecha. Então, Sim. se a gente também tem que ter cuidado, a gente tem que ter uma assessoria, não só na hora de assinar um contrato, mas Na hora também de na hora de confeccionar, formular um contrato. Perfeito. Né? E isso Entrou é num ponto fundamental. que a gente não bateu, mas que é extremamente excelente de a gente adquirir no dia a dia. Formular contratos, fazer fusões, às vezes. Eu recebo clientes que querem fazer uma fusão de empresa, entrar com uma sociedade, mas precisa de uma assessoria forte para conseguir ver as questões dos dois lados e procurar operar para o melhor. Contrato com fornecedor, eu preciso fechar aqui uma permuta de alguma coisa, ver se isso aqui está me levando para um caminho legal. Contrato de fornecimento. Fornecimento, no geral, tudo. Tudo é uma assessoria. É você poder mostrar para o cliente se ele está em bons ou mais lençóis, se ele está entrando em algo que deixe seguro o negócio dele, que é, na maioria das vezes, o bem mais precioso que o cliente tem, é o seu ganha-pão, ou se aquilo ali tem algum tipo de brecha, algum tipo de pegadinha contratual que possa... Eu já vi cliente perder empresa por conta de brecha de contrato que o cara não leu e acha que vai resolver sozinho. É um trabalho muito
como eu posso dizer, responsável, porque até nós mesmos podemos falhar em algum momento e deixar passar alguma coisa. Ninguém é perfeito, somos todos seres humanos. Mas quando você tem um órgão profissional especializado só nisso, a chance se reduz muito de passar alguma coisa batida. Então, são 13 anos de atuação salvando pessoas desse tipo de situação. Não só contra bancos, mas Sim. sobre qualquer tipo de fusão, qualquer tipo de contrato, qualquer E tipo prevenção, né? Isso aí. Prevenção, Prevenção é também. sempre o caminho. A gente fala de Prevenção é o saúde caminho, né? e é a mesma Prevenção é um coisa pra caminho tudo. para tudo. Você se previne do buraco que você não quer entrar, entendeu? É você entender que todo contrato, toda dívida, seja ela para banco ou não, às vezes eu já tive cliente de me falar assim, eu preciso entrar com um processo porque meu vizinho, prestei dinheiro para ele não me paga. E dá para resolver. E às vezes é dinheiro de R$1.000, mas às vezes é dinheiro de 50, 100, 200, milhão, eu já vi. E, cara, eu não tinha um papel de pão que confessasse a dívida, que deixasse ali cercadinho as possibilidades. Então, o que a gente precisa sempre analisar num caminho de previsibilidade? O que eu posso evitar de pagar a mais do que eu deveria, Sim. porque o barato sai caro. Exatamente. Barato sai caro. É a frase que eu mais utilizo. Barato sai caro, às vezes fala assim, não, por que eu vou pagar uma assessoria de um contrato que eu sei que não vai dar errado? Porque às vezes não vai dar errado agora, mas daqui a 10 anos, no primeiro entrave que você tiver entre sócios, ou entre fornecedores, ou entre banco, você se arrebenta. Você se arrebenta. É isso. A importância de ter uma boa assessoria financeira, jurídica e conhecer também, buscar esse conhecimento. Com certeza. Não tem condições de fazer um contrato sozinho. Entre em contato com a GR Group, aí os guris vão te atender, vão te dar assessoria, vão te acolher, né? Acho que esse é o principal, com né? certeza, é um trabalho humanizado. Na verdade, é que falar sobre o que a GR faz, a GR Assessoria atua, é como fosse um marketing 24 horas. A intenção daqui do nosso bate-papo não era marketing em momento nenhum, mas a gente está sempre falando de coisas que trazem a isso. Trazem a você buscar ter esse auxílio. É um braço. A GR, ela atua não só te livrando de dívidas ou de contratos abusivos, mas também captando investidores. É um dos braços que a gente tem também. Por exemplo, eu tenho um negócio aqui, eu preciso aportar tanto, eu não quero ir direto com o banco, ou o banco não está liberando para mim. Você consegue trazer investidores para mim que consigam conectar nesse nicho? Tudo é assessoria na parte mais literal da palavra. Que legal. Isso aí. Então, precisando de assessoria, já sabem, GR Group. É isso aí. Quanto tempo nós Deu temos mais aqui? de uma hora. Mais de uma hora. E quase 1h20. Conversamos com vontade. Mas Cara, foi, acho que é baita fundamental. aprendizado, assim. E a Voz do Churrasco tem esse intuito, tem agora como objetivo aí a gente trazer cada vez mais esse tipo de conteúdo, porque é capacitação, é educação, é conhecimento. Sim. Então é isso que... E vem total de encontro ao propósito da Voz do Churrasco. Sim, eu até confesso agora pro pessoal de casa ouvir, né? Eu liguei pro André, aí eu falei, André, mas como a gente vai conseguir conectar, falar de assessoria financeira, falar de assessoria jurídica com um produto que é quase todo que churrasco? Cara, tudo. Depois eu refletindo ali, até falei com o meu marketing que veio também, falei, cara, o brasileiro, não só o gaúcho fala do churrasco desde que o mundo é mundo, mas o brasileiro, eu acho que o maior hobby do brasileiro é fazer churrasco. Sim. E o cara, quando tá endividado, cabeça cheia, estressado, como eu falei no início, às vezes quase se divorciando ou quase se suicidando, ele tem cabeça pra fazer churrasco? Então tem tudo a ver falar de churrasco, falar de bolsa. Mas é que a Voz do dinheiro. Churrasco, a gente não fala de churrasco. Sim. A gente fala pra galera que trabalha com churrasco. Sim. Que é o ecossistema. É um nicho, é um Então a ecossistema gente muito fala maior. com o agro, a gente Sim. fala com o cara que tá lá no campo plantando a grama que o gado vai comer. Sim. A gente fala com Todas esse as cara. fases do... É que isso, é um a gente ecossistema fala muito com o grande cara da no nosso país, indústria. né? Claro. É, a gente fala com o cara da casa de carne, com... Couro, Então, assim, frigorífico. com o assador, com o chefe de Tem tudo a cozinha, ver com a galera do turismo, porque é turismo gastronômico. Sim. Então a gente fala com quem produz, com quem trabalha, e seja em qualquer área. E também tem os amantes de churrasco que assistem todo mundo o que assiste, programa o programa é bom. para se conectar Exatamente, com o conteúdo que a gente traz. E, vamos lá, falar de dívida, falar de Não existe contratos. quem não- exatamente. Na verdade, nós estamos falando com o brasileiro, né? Com brasileiro. E Eu acho que não seja- é sendo
não é generalizando, mas eu acho que de todos que sentaram aqui, e olha que eu já aprendi muita coisa, porque eu fiquei assistindo todos os que eu não assisti até antes de conhecer André, é o assunto mais universal. Sim, Dívida. é Todo universal. mundo- Se não tem agora, já teve em algum momento. Já quebrou? Se tá em dia, também é uma dívida, porque você não quitou. Mesmo o que tá a vencer, estando ou não em dia, é dívida. Então, é tentar levar um pouco de conteúdo de assessoria mesmo. Esclarecimento para as pessoas. E é um conteúdo porque tão pouco falado. muito pouco falado, a gente tem que falar Mais. e falar mais falar sobre, mais. muito mais Tem que sobre trazer isso. consciência financeira e jurídica É. para a Perfeito. população. E de todos os formatos. Aqui, esse episódio especificamente, a gente trouxe mais para falar de dívidas, de Sim. revisar esses contratos e tal. Mas a gente já quer te convidar para você Eu vir aqui quero, pra gente aceito. falar de outras coisas, falando de Tem assessoria, de muito. finanças, de contratos, de sociedade, de prestação de serviço. Perfeito. Como Então, montar um contrato, como- Sim. de se precaver num evento, como... Enfim, Quais eu possíveis acho pegadinhas. que isso Na é verdade, interessante. falar sobre finanças no geral, dívidas e tudo, rende muito papo. A gente ficaria aqui até Horas. o Natal e não terminaria todo o conteúdo, então já é um gatilho para que eu seja convidado novamente. Fica já a pergunta pro próximo episódio, tá? Fui contratado por um evento, fui convidado para um evento, Perfeito. para ter ali minha estação de churrasco, para eu ir lá trabalhar. Não fiz contrato nenhum. Falei ali no WhatsApp ou por telefone com o evento. Fui pro evento, trabalhei naquele fogo ali o dia inteiro, naquele calor, 40 graus aqui em Porto Alegre. Trabalhei no fogo 12 horas, às vezes 15 horas. Na verdade, você trabalha antes, porque tem a preparação um dia antes, depois tem a desmontagem no dia depois. E o evento não me pagou. Fica aí pro próximo episódio. Pessoal, vocês vão ter que assistir o próximo para saber a resposta dessa pergunta. Ai, ai, ai. Já vi Pegando muito isso fogo, hein? acontecer. É verdade. Já vi muito isso acontecer por aí. Então, E a gente atua em como cada- é que esse cara vai receber, né? E às Como vezes ele é garante? R$200. pouco, E não recebe. independente do valor. Tem como garantir esse recebimento. Mas não Fica custa pro nem. próximo. Ah, mas aí sabe qual que é o meu pensamento aqui, ó? O pensamento R$200, eu não paga nem o Pensamento advogado. intrusivo. Não paga nem o advogado. Fica pro próximo capítulo, mas tem como nem o cliente ter que pagar o advogado nessa situação. Olha aí, Tá hein? Então, vocês querem ver a resposta dessa pergunta? Aguardem ou o próximo episódio, ou quem sabe até um videozinho pra já adiantar o processo aí dessa Isso, resposta. isso. Agora, Isso aí. aproveitar também, pessoal, a oportunidade para agradecer André, Cris, oportunidade incrível de estar aqui com vocês, trocando experiência, trocando esse bate-papo. Voz do Churrasco é um podcast que eu já era seguidor e não sabia. Quando eu fui no DV Hub, a gente viu isso, ou seja, está muito engajado aqui e eu espero que se perpetue esse sucesso aí por muitos e muitos mais anos. Obrigado, bem? nós Contem que agradecemos. comigo, Muito contem obrigada. com a GR para isso. E a gente agradece a confiança da GR Group de vincular a sua marca ao nosso podcast e acreditar. E principalmente, a gente agradece a GR Group por investir no ecossistema do churrasco. Perfeito. Fomentar conhecimento. obrigado. Isso é o Foi- mais importante. Foi amor à primeira vista. É isso aí. E quais são as outras marcas, André, que Claro, também isso. apostam nesse ecossistema e investem o ano todo? É o Capitã, melhor farofa do Brasil, farofa de comer de colher. Barão Erva Mate Chás há mais de 70 anos ao Lar do Gaúcho. Zinho, primeiro pão de alho do Brasil, líder de mercado, né? Agora cada vez mais próximo dos gaúchos com a linha Todo Churrasco. Carvão Cardecácio, carvão oficial da Voz Churrasco. Frigorífico Borrússia, feito pela nossa gente, frigorífico de suínos. Facas Dom Cássio Selaimen, Marcelo Bolinha, referência em carnes e linguiças artesanais. Asiana, o melhor restaurante asiático do sul do Brasil. Ó, Thales tem que ir lá comigo jantar. Só fala. Estamos Só com fala, gosto. ele tem que ir lá, já tá convidado. Red Bull, líder mundial também presente aqui na nossa mesa em energéticos. Lens Corp, marketing digital, nosso parceiro aí. GR Group, devidamente apresentado durante o nosso programa dedicado a muito conteúdo para vocês. E obviamente Carvão Cardecácio. Falei carvão Falou? Cardecácio, falei Cadê carvão. o Carvão Cardecácio, gente? Tá lá no estoque lá no do estoque Gabi. do Gabi. O boss tá aí, depois tem um carvão pra ti aí, vou poder mandar. E, obviamente, nós estamos aqui nos estúdios Combo, sempre a nossa casa aqui em Porto Alegre. Não é mesmo, Cristiano? É isso aí. Como é que o pessoal, desculpa te interromper, como é que o pessoal encontra a GR Group aí, entrar em contato com a GR Group? Perfeito, pessoal. Pode seguir a gente no Instagram, tá? Olha aí, GR chegou, Assessoria chegou. Oficial.
É o nosso Instagram nichado para GR Assessoria. Tem o Instagram também da GR Mob, da GR Autocar. Podem aproveitar e seguir a gente nas 3 frentes. Ou todos os dias no programa Donos da Bola da Band, Balanço Geral na Record e SBT Esportes no SBT. Toda quinta-feira às 8 horas, aqui na Voz do Churrasco. É isso aí. Os melhores apresentadores de podcast do Rio Grande do Sul. Olha aí que moral, hein? É sobre isso. É Vamos pedir ajuda pro marketing. Marketing, por favor, traz. Eu gosto que. Por favor, traz o meu kitzinho aí. Ficou lá o kit. Ficou lá. Isso. Muito obrigada. E a gente chama a pessoa de marketing. Olha que Tá podendo. Zinho te presenteando. Muito obrigado. Temos aqui também, ó, o Capitã. É a farofa totalmente... Barão Erva Mate. E claro que você não pode sair daqui sem... um carvão daqui. Vou sair, então já tá feito o convite. Cris, Andrezão, lá em casa pra gente assar esse churrasco com esse maravilhoso pão de alho, que já é o meu pão de alho de sempre. A farofa é o Capitã, é chovendo molhado. É a farofa que eu como no feijão. Olha aí, esse aí sabe como consumir. Bom demais. Todos os produtos aqui são de extrema qualidade. Eu também recomendo, a GR recomenda junto. Obrigado. É sobre isso, gente. Muito obrigada. Se você ficou até agora, compartilhe, inscreva-se no canal, gente. Vai lá no YouTube, inscreva-se no canal, verdade. Não custa nada. Vai lá, inscreve no canal. Segue no Instagram. O sininho, segue no Instagram, no Spotify, no TikTok. Deixa sua mensagem, indicação de convidados, indicação de conteúdo e esteja com a gente aí por mais um bom tempo. Até o próximo.